a casa e o mobiliário na Idade Média. É isso que eu vou te contar hoje. E sabe o que a gente tem de mobiliário na Idade Média? Quase nada. Era isso, muito obrigado. Agradeço por ter ficado até o final do vídeo. Não, capaz, né? Sem brincadeira. De fato temos pouca coisa, mas o pouco que a gente tem é muito interessante e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, continuando a nossa jornada pela história do mobiliário. E tem mais uma coisa, eu te prometo que esse é um vídeo sobre Idade Média e não vai ter catedral gótica, porque aqui a gente pensa fora da caixa, a gente sai do óbvio. Quer catedral gótica? Eu faço um vídeo sobre arquitetura, aqui o negócio é mobiliário e nós vamos falar sobre a vida das pessoas comuns na Idade Média. Vamos lá então? Olá, eu sou o professor Juliano Coimbra e este daqui é o Arquiteto de Humanas, um espaço para a gente falar sobre teoria, história, do design, da arquitetura e fazer voltas ao passado e aprender com os grandes mestres, tudo que eles têm para nos ensinar. Curtiu a ideia de aprender com os mestres? Então já clica no gostei e se inscreve para ficar por dentro dos próximos conteúdos que a gente vai ter por aqui. Quando a gente fala de Idade Média, pessoal, a gente está falando de um período grande pra caramba, então saiba que esse vídeo vai ter lá suas limitações, a gente tem um curto espaço de tempo aqui, não dá para fazer um documentário sobre tudo, né? Mas a gente está falando de quase 1000 anos para caber num vídeo, então é óbvio que eu vou ter que fazer uns recortes. A Idade Média se convenciona que começou, como eu falei no vídeo sobre a Antiguidade, quem não viu, dá uma espiada lá no vídeo anterior, começou com a queda do Império Romano do Ocidente, com a queda de Roma, foi no ano 476 depois de Cristo. E a gente leva a Idade Média até quando? Até aquele período que vocês já estudaram no colégio, né? Lembram muito bem, chamado de Renascimento ou Renascença, que vai estar ali pelos 1400, né? Século XV. E por que eu falei que não vai ter catedral gótica nesse vídeo? Eu adoro catedrais góticas, tá? Inclusive quando eu nem estudava arquitetura, eu já achava, cara, que massa se eu puder estudar arquitetura e virar um arquiteto, porque aquelas catedrais góticas que os caras faziam na Idade Média é muito massa. Mas a minha ideia aqui é justamente, o nosso assunto é a história do mobiliário. E para estudar catedral gótica a gente tem a história da arquitetura, que eu também curto muito. Então, quando quiserem um vídeo de história da arquitetura sobre Idade Média, a gente faz, pede aí nos comentários que a gente tá aí pra isso. Mas então, a respeito de quem clicou num vídeo sobre história do mobiliário, o mobiliário e a casa na Idade Média, eu me comprometo aqui, eu, Juliano, não falarei sobre catedrais góticas, apesar do assunto ser Idade Média, me cobre, fique até o final, e se eu falar sobre catedral gótica, depois me exponham nos comentários. Pode cobrar, tá? Fiscalizem. E afinal então, a gente sabe muito da Idade Média como aquela era, né, do apogeu do poder da Igreja Católica, da construção dessas catedrais, eu não vou entrar em detalhes, eu prometo. Mas e a vida das pessoas comuns? Como era? Como era a vida de um camponês medieval? Em que tipo de casa esse cara morava? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Porque entendendo a casa medieval, a gente vai entender também os móveis, ou até mesmo a gente vai entender a falta dos móveis, porque eram realmente muito pouco. E aí vale frisar que a gente sabe hoje muito mais do estilo de vida dos gregos, dos romanos e até dos egípcios lá de milênios atrás do que de um camponês da Idade Média. A gente tem menos material de estudo sobre esses caras que viveram mais próximos do nosso tempo, e isso é muito louco. O pessoal chama a Idade Média de Idade das Trevas, né? Tem assim um ranço com a Idade Média. Em parte ele tem o seu fundamento, porque perto do que era o Império Romano, as tribos bárbaras que vieram depois e que constituíram o povo europeu na Idade Média, de fato assim, decaíram muito culturalmente, mas é porque também Roma era uma coisa incrível, era um troço de outro mundo.
e demorou muito para a gente voltar a chegar perto das tecnologias e dos avanços culturais que Roma já apresentava lá nos primeiros séculos da era cristã. Mas teve coisa legal na Idade Média também, né? Não foi tudo trevas, como falam, e as próprias catedrais, que eu não vou entrar em detalhes, são um exemplo de coisas maravilhosas dessa época. E nós temos que ser realistas e afirmar que a vida do povo comum, do camponês medieval, era bagual, como se diz aqui no sul, era chucra, tá? Era uma vida assim, a moda bicho, tá? Por quê? Porque de fato a tecnologia era pouca. O estilo de vida era um estilo extremamente simples e eram muitos os desafios que eles tinham que lidar. Não estavam vivendo, eles estavam praticamente sobrevivendo. Então não dá para pensar em fazer um móvelzinho decorado, não dá para pensar em ter luxos em casa, mal dá para pensar em ter uma casa, tá? Hoje, você aí, pobretão que tá vendo esse vídeo achando que a tua situação tá ruim, olha, hoje nós somos mais ricos que reis e nobres da Idade Média, pode ter certeza. Ah, Juliano, mas e aquela Idade Média da princesa indefesa, do cavaleiro vigoroso que vai salvá-la com toda a bravura, e do dragão, e do Game of Thrones e tudo mais? Bom, essa Idade Média dos contos de fada, isso daí é obra do romantismo, que é outro papo, tá? É um movimento muito mais recente, onde vai se ter um olhar para a Idade Média com essa abordagem romantizada, literalmente. Vai se pensar, olha, como era bucólico, os homens eram bravos, lutavam por sua honra, havia valores. E não era bem assim, a coisa era mais bruta, tá? Era uma vida mais rústica, tá? Só que se criou esse imaginário, principalmente pelos contos de fada lá dos irmãos Grimm, depois, antes dele, o Charles Perrault na França também, que fizeram essas coletas de contos e histórias populares que passavam de geração em geração. E depois, mais perto da gente também, pela Disney, que fez as animações daquelas histórias de contos de fada e romantizaram ainda mais um pouco, cortaram os finais tristes, botaram uns finais felizes e tal, e a gente ficou com aquele imaginário do castelo, da princesa, do príncipe, do cavalo e do dragão. Mas voltando para a Idade Média real, oficial, o que a gente pode falar? A vida na Idade Média era uma vida bem nômade. Tá? O pessoal tinha que ir atrás do alimento. E era muito comum ter diversas propriedades por vários motivos. Por exemplo, assim, um nobre, um cavaleiro que tinha algumas posses e tinha os seus servos, vários criados e famílias que os serviam. Esse cara, ele poderia ter, sei lá, 10, 15 campos, fazendas espalhadas. Se desse uma fome num lugar, o que não era raro, ele de repente migrava com sua família, seus criados, seus pertences para outro lugar. Se desse uma invasão de uma guerra num lugar, ele migrava para outra propriedade onde era mais seguro. E assim os caras iam pipocando de propriedade em propriedade. E às vezes os caras tinham uma família tão grande, com tantos criados, com tantos servos, que era mais prático, inclusive, ficar fazendo essa rotação. A terra não era tão produtiva, o alimento era escasso. Tem fontes que falam que a cada 4 anos era normal dar uma grande fome. Então os caras passavam aperto mesmo, e para alimentar toda a gente não dava. Então era uma vida nômade. Isso era muito importante que a gente tenha em mente. Era uma vida nômade. Logo, o que acontecia? Os caras deixavam lá as suas casas, deixavam lá, no caso da nobreza, o seu palácio, né, a sua casa um pouquinho melhor. Os camponeses tinham umas casinhas lá que eu já vou falar que eram bem simples, e migravam para outra. O que ia junto com esses caras? Eles deixavam os seus imóveis e levavam os seus
Tá aí, eles levavam os móveis com eles. E daí que vem o nome mobiliário. Mobília, móveis, vem de bens móveis. Os imóveis ficavam, as casas, os palácios, os estábulos, os galpões, e os móveis iam. Mas iam muitos móveis? Pra que eu vou levar um monte de móvel? Pra começar, que como eu falei, a vida era muito simples, era muito dura, não dava para ter grandes luxos, e por isso o principal móvel da Idade Média é a arca, ou baú, ou caixa, chamem como quiser, mas um caixote grande, fechado, no qual deu um problema, estourou uma guerra, uma invasão, veio a fome, bota lá nossas meia dúzia de coisas dentro da arca, bota isso na carroça e partiu para outro lugar para a gente recomeçar a vida ou para a gente fugir dos problemas. O que interessa para nós aqui é que justamente foi essa condição nômade do jeito de viver do pessoal na Idade Média que fez com que pouquíssimos móveis sobrassem para a gente conseguir ver alguma coisa. Por isso a brincadeira de que quase não tem nada para falar, mas alguma coisinha tem. E claro, tem, que nem lá na antiguidade e tal, aqueles móveis de algum rei, de algum soberano especificamente. O mais famoso da Idade Média, pelo menos assim, o mais antigo que a gente tem notícia, é um trono. E esse trono dobrável, então, em X derivado da coroa romana, que eu falei no vídeo passado, pertenceu ao Dagoberto dos Merovingios, e ele data do século VII. E seria então o móvel medieval mais antigo preservado que a gente tem, um trono de cobre, muito legal. Mas como eu falei, eu quero focar aqui na vida da pessoa comum da Idade Média. Como era a casa medieval? Para começo de conversa, quando a gente pensa em casa, esquece a sua casa. Esquece essa ideia de cozinha, quarto, sala de estar. Não. A casa medieval era mais parecido com o que hoje a gente chamaria de um galpão. Era um espaço único, multifunção. E aí a gente vai ver onde entra o mobiliário nessa história. Porque as pessoas dormiam no mesmo lugar onde elas faziam refeições, no mesmo lugar onde elas socializavam. Elas usavam o fogo, que era uma fogueira no chão, para cozinhar, para se esquentar. Era praticamente viver em um galpão. Até porque se o pessoal se mudava tanto, não dava para ter grandes luxos. Vai saber se não vai vir uma grande fome, vai arrasar essa terra e eu vou me mudar para sempre para outro lugar. Que eu quero construir uma casa luxuosa, uma casa cheia de detalhes, uma casa cara. Não, eram cabanas com teto de palha, com paredes de barro, madeira, materiais muito simples. E aí na hora de comer, como o pessoal se virava? Comia no colo? Não, existia mesa. Mas o que era a mesa? Era basicamente uma prancha, uma tábua, que era colocada sobre cavaletes e era posta na hora de comer e depois desmontada. Então vejam, o próprio verbo de pôr a mesa, que hoje a gente associa com colocar a toalha, colocar os talheres, deixar os pratinhos bonitinhos para a hora da refeição, vem desde a Idade Média, mas vem num sentido literal, porque de fato lá eles botavam a mesa na casa, eles tiravam aquela tábua do cantinho da parede e botavam ela. E onde as pessoas sentavam? Aí a gente vai ter aquela coisa parecida com o que a gente viu desde os egípcios. Havia normalmente uma cadeira, mas apenas uma, que era pro dono da casa e que tinha essa função de status social mesmo, de mostrar que aquele ali é o chefe da família. E os demais sentavam na forma de assento mais comum, o banco comprido. Inclusive o termo banquete vem do banco. E assim como lá nos gregos a gente às vezes vê mobiliários através de arte, de pinturas, né, coisas do tipo,
Na Idade Média também a gente vai ter algumas informações, mas normalmente, por exemplo, tem uma pintura que retrata um julgamento e ali aparece o rei sentado num trono, o príncipe e uma autoridade eclesiástica, um bispo talvez, sentado em cadeiras e o resto do pessoal ou em bancos, ou no chão, ou até de pé. Justamente para mostrar essa hierarquia. O jeito de se sentar significava o quão mais importante socialmente aquelas pessoas eram. Veja a importância do mobiliário, por isso que a gente está aqui estudando história do mobiliário. E aí, se a casa era esse espaço multifuncional que servia para tudo, na hora de dormir como é que se vira? Na hora de dormir, a gente vai fazer a cama ou arrumar a cama, coisa que você também faz hoje, ou pelo menos deveria. Só que a gente estica um lençol, bota umas cobertas, ajeita o travesseiro e o pessoal lá literalmente montava a cama para aquela noite. Juntava um pouco de palha ou pegava o que se chamava de cama na época, né, que era não um móvel de madeira para deitar em cima, os estrados e tal, mas era o panejamento, eram aquelas cobertas, os panos, os trapos no qual a pessoa dormia. Aquilo era mais valioso, porque, enfim, eram tecidos, eram coisas artesanais, era muito mais caro do que, de repente, um estrado de madeira. E as pessoas nem usavam, as pessoas dormiam mesmo no chão na Idade Média, era o costume comum. Mas aí, Juliano, as pessoas dormiam no chão, então o chão pelo menos era um lugar limpinho, assim, era higienizado. Mais ou menos, eu acho que não, era chão batido, e sobre esse chão batido ia uma camada de palha, de junco, de matéria orgânica que a cada 2 vezes por ano, mais ou menos, era colocado mais um outro tanto para ir sedimentando e o que ia ficando, ia ficando. Então, imagina o pessoal cozinhava, dormia, comia, tudo no mesmo ambiente e aquele ambiente daqui a pouco cai um pedacinho de comida, cai. Eu vou ler para vocês um trechinho, um livro para vocês terem uma ideia de como era isso, assim, um relato da própria época. Está aqui. Este livro, Em Casa, uma breve história da vida doméstica. Eu já postei sobre ele no meu Instagram, por sinal, não me segue? Segue lá, Juliano M. Coimbra. Tem um teólogo e filósofo da época, o Erasmo de Roterdã, que em uma de suas viagens registrou suas percepções sobre uma dessas casas. Então, o que tinha no piso dessa casa? Cuspe e vômito, urina de cães e de homens, cerveja jogada fora, restos de peixe e outras imundícies que não podemos mencionar. Então, claro, podia ser que na região dele não era tão brabo assim o negócio, mas era de escandalizar até muitas vezes os próprios cidadãos medievais. O piso de madeira ou de lajota, gente, vai ser coisa lá para perto do Renascimento, tá? Então era basicamente o piso de chão batido nas casas. Inclusive, era muito difícil até ficar em pé muitas vezes nas casas, porque não tinha nem chaminé. Então aquele fogo que ficava ali no centro da casa fazia uma fumaceira danada. Então até alguém conseguir inventar uma chaminé, uma exaustão para essa fumaça, que foi só mais para a Idade Média, para os finalmente da Idade Média, ali pelo século 13, 14, até então não dava nem para pensar, por exemplo, em crescer essa casa para cima, porque era fumaça total, a fumaça vai sempre tender a subir. Conforme a Idade Média foi avançando, foi também chegando num momento de maior estabilidade política. As fronteiras da Europa foram se conformando mais ou menos com o que a gente conhece hoje, tá? Mais ou menos, demorou ainda. E com isso, olha só o que aconteceu. Os móveis foram passando a ser mais imóveis. O que eu quero dizer com isso? O estilo de vida das pessoas foi se tornando um pouco mais sedentário, menos nômade.
e começaram a se fixar mais na terra. Com isso, começou a aparecer móveis um pouco mais bonitinhos, um pouco mais requintados, porque não era mais aquela loucura de viajar, de se mudar em todo o tempo. Aí começa a ter também referências estilísticas do gótico, móveis que imitam as catedrais, que eu falei que não vou falar nelas, né? Mas tem umas figurinhas para vocês verem, né? E a própria tipologia dos móveis começa a mudar. O banco, daqui a pouco ele ganha uma caixa embaixo dele, ele vira uma espécie de arca-banco. A própria arca, como eu falei, antes dela virar uma cômoda com gavetas, ela já vai virar o que? Um armário. Alguém vai ter a ideia de, não, e se eu pegar essa arca e virar ela de pé? Aí eu consigo colocar minhas roupas estendidas e elas não amassam. E aí eu começo a desenvolver uma tipologia de móvel armário. E com isso a gente vai tendo pequenos passos que vão nos levando a novas descobertas, e o mais interessante é a gente ver da onde que as coisas saem. E o que hoje para nós, no nosso dia a dia, talvez seja tão óbvio, né? Ter uma sala de jantar, ou pelo menos uma mesa fixa para comer. Não era assim. Ter um lugar bem demarcado. Ali é onde eu entro para dormir, para descansar. Não existia isso. Por isso é importante a gente, quando vai estudar história do mobiliário, a gente olhar um pouco para a arte, a gente olhar um pouco para a sociedade, para a cultura, porque tudo tem que ser visto de uma forma só. Não adianta a gente olhar só para um recorte. Eu quero só estudar madeira, prego, materiais e formas. Não, eu preciso compreender a sociedade. E é por isso que a gente está estudando junto e vamos seguir junto agora rumo ao Renascimento. Muito obrigado por acompanhar. Eu acho que eu consegui não falar das catedrais góticas, mas se quiserem vídeos sobre história da arquitetura, a gente pode fazer mais pra frente. A ideia do projeto Arquitetos de Humanas é seguir aí compartilhando um pouco. Se vocês têm outras dicas, se vocês conhecem alguma outra curiosidade sobre imobiliário na Idade Média, ou sobre a vida na Idade Média, sobre a arquitetura na Idade Média, compartilha aqui embaixo nos comentários. Se tem alguma outra dica, algum outro livro, algum outro filme, compartilha aí também pra gente ir crescendo uma comunidade aqui de curiosos que também querem aprender um pouco mais. Valeu mesmo, se curtiu de verdade, clica no gostei e não esquece de se inscrever se ainda não está inscrito. E por hoje eu fico por aqui, mas pode ficar com o vídeo do Renascimento para seguir aí a nossa playlist de história do mobiliário. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.